O dia começa cedo, os internos que estão no rodízio de cirurgia precisam evoluir os pacientes que foram internados pela cirurgia geral no dia anterior e estão no repouso, de observação ou de fato internados. E enquanto essa evolução está acontecendo, outros internos, como eu que estou no rodízio de urgência e emergência, ficam na sala da pequenas cirurgias para receber os pacientes que estão acabando de chegar. Nesse dia em específico, logo de manhã a gente já atendeu alguns casos de acidente de moto, fizemos algumas suturas. Para alguns pacientes em específico que tiveram um trauma mais complexo, a gente pediu alguns exames de imagem. Na maioria dos dias, a gente se junta e acaba discutindo alguns casos entre nós, os internos. A gente revê alguns exames de imagem, pede a opinião de outros especialistas, tipo os ortopedistas, os neurocirurgiões. E essa parte de exame de imagem, pelo menos, é uma parte que a gente consegue ver bastante. No resto do dia, não aconteceu muita coisa. Apareceram pacientes com lesões cortocontusas que precisavam de sutura, outros pacientes que já foram direto para cirurgia por causa de abdômen agudo, como apendicite, que é geralmente o que tem quase todo dia. Fim da tarde foi o horário que a gente conseguiu parar para descansar um pouco, tomar um café e comer alguma coisa, mas logo tivemos que voltar para responder um parecer de um paciente da clínica que ia precisar de um acesso venoso central para usar droga vasoativa. São 7h10, acabou o plantão. Hora de ir pra casa, eu tô extremamente cansada. Não pela complexidade dos pacientes, mas muito por ficar andando pra lá e pra cá no hospital, resolvendo papelada, resolvendo burocracia. Acho que eu tô começando a gripar. Tempos não estão fáceis. E chegando em casa eu conto um pouquinho sobre os casos que a gente teve hoje na pequena cirurgia, no plantão do pronto-socorro cirúrgico. Ok, então há uns 20 minutos atrás eu saí do hospital e hoje foi um plantão relativamente calmo para os padrões da pequena cirurgias. A gente teve um caso de uma senhora que teve uma síncope e acabou caindo, batendo a cabeça, fez um corte aqui na região occipital e ela foi para pequena cirurgia basicamente para a gente suturar, passar por uma avaliação da neurocirurgia. Apareceram alguns outros casos de queda de moto, que é 99% dos casos que acontecem no hospital daqui. São traumas depois de um acidente de moto. E o caso interessante, dois casos interessantes na realidade, foi um senhor de 63 anos que estava andando de moto e estava levando uma ferramenta de construção na parte de trás da moto, onde vai o passageiro. E eu acho que ele passou por uma lombada de uma forma muito rápida, de uma forma muito veloz, e acabou caindo em cima dessa ferramenta. Ele começou a apresentar um crescimento da região escrotal e a principal queixa dele, na realidade, era dor na região perineal e dificuldade para urinar e para defecar. Conversando com a família, tentando ver mais ou menos como é que foi a questão do mecanismo do trauma e vendo no exame físico que ele tinha na região escrotal uma área de necrose, e aí esse paciente passou por uma tomografia de pelve e de abdômen superior e tinham vários focos gasosos na região perineal, na região da bolsa escrotal, sugestivos de um processo infeccioso. Esse processo infeccioso já estava na realidade subindo para a parte do abdômen inferior por uma solução de continuidade. Então, um paciente que inicialmente poderia ter tido um trauma local, que teve um hematoma, esse hematoma virou um meio de cultura para bactérias, e essas bactérias causaram o que a gente chama de síndrome de Fournier, que seria uma infecção necrotizante da região perineal, em palavras mais simples. E o nosso outro caso foi um senhorzinho já bem consumido, tabagista, etilista, diabético, hipertenso, que já apresentava sinais clínicos de cirrose hepática e que veio encaminhado, na realidade, por conta de uma hérnia. E no caso dele era uma hérnia umbilical, que inicialmente estava só encarcerada, então ela não conseguia a manobra manual voltar para dentro do abdômen, digamos assim. Só que quando esse paciente chegou já de noite, ela não estava mais só encarcerada, então ela já estava estrangulada. Então, quando uma hérnia abdominal ela passa do encarceramento para o estrangulamento, quer dizer que as vísceras que estão dentro daquele saco herniário, elas estão sofrendo isquemia, e de fato a hérnia estava bem roxa, já tinha focos de necrose, umas áreas da pele estavam pretas. Como já era um paciente idoso, bem consumido, cheio de comorbidades, o risco cardiovascular alto, ele tinha um risco pré-operatório alto também. E esse foi um paciente que deixaram estabilizando inicialmente para depois ele ir para a cirurgia.